Meu nome é Ezra Whittemore, tenho 55 anos e nasci e cresci em Charleston, Carolina do Sul. Venho de uma família profundamente cristã, onde a fé sempre foi o centro de tudo. Desde pequeno, minha mãe me ensinou a importância da oração. Todo dia, sem falta, eu rezava ao acordar e antes de dormir. Era um hábito tão arraigado que continuei fazendo isso por toda a minha vida adulta, até o dia em que quase morri. Olhando para trás, percebo que minha fé era algo que eu tomava como certo. Era como respirar, algo que eu fazia sem pensar muito a respeito. Ia à igreja todos os domingos, participava das atividades da comunidade, tentava seguir os ensinamentos da Bíblia. Achava que estava fazendo tudo certo, sabe? Eu me considerava um bom cristão e, honestamente, nunca duvidei que meu lugar no céu estivesse garantido. Trabalhei como contador por mais de 30 anos. Me casei com Abigail, minha namorada do ensino médio, e tivemos 2 filhos. Nossa vida era tranquila e estável. Tínhamos uma casa bonita, participávamos ativamente da igreja local e éramos respeitados na comunidade. Eu me orgulhava disso. Achava que era uma prova de que estávamos no caminho certo. Mas agora, depois do que aconteceu, percebo que havia uma certa arrogância nessa minha certeza. Eu julgava silenciosamente aqueles que não viviam como nós, que não iam à igreja, ou que tinham estilos de vida diferentes. Pensava que estava acima deles de alguma forma, mais próximo de Deus. Esse orgulho, essa presunção, era um pecado que eu não conseguia enxergar em mim mesmo. Nunca fui o tipo de pessoa que acreditava num inferno literal, com fogo e enxofre. Para mim, era mais uma metáfora, algo usado para assustar as pessoas e mantê-las na linha. Eu me via bem longe disso tudo. Afinal, eu seguia todas as regras, não é? Rezava, ia à igreja, respeitava os mandamentos. Na minha cabeça, isso era suficiente para garantir minha salvação. Mas a vida tem um jeito engraçado de nos surpreender e nos mostrar o quanto estamos errados. E foi exatamente isso que aconteceu comigo em um dia que deveria ser de pura alegria e celebração. Um dia que mudou completamente minha visão sobre fé, pecado e o verdadeiro significado da salvação. É essa história que quero compartilhar com vocês agora. Não para me gabar ou me colocar como algum tipo de exemplo, mas para alertar sobre os perigos de uma fé superficial e da armadilha do orgulho espiritual. Minha experiência de quase morte foi um despertar brutal, um chamado para enxergar a verdade que eu havia ignorado por tanto tempo. Então, se você estiver disposto a ouvir, gostaria de contar como um simples pedaço de bolo em um casamento quase custou minha vida. E, paradoxalmente, me mostrou o verdadeiro significado de viver. Era um sábado de verão, daqueles que parecem saídos de um cartão postal. O céu estava de um azul tão intenso que chegava a doer os olhos, e o ar estava perfumado com o cheiro das flores do jardim. Eu estava me arrumando para ir ao casamento de Mark, um amigo de infância. Crescemos juntos, frequentamos a mesma igreja, e agora ele estava prestes a se casar com sua namorada de longa data. Cheguei cedo à cerimônia, que aconteceria em um belo jardim nos arredores da cidade. Enquanto ajudava com os últimos preparativos, não pude deixar de pensar em como Deus havia abençoado aquele dia. Tudo parecia perfeito. As fileiras de cadeiras brancas dispostas na grama verde, o arco de flores no altar improvisado, a brisa suave que balançava as folhas das árvores. Era como se um pedaço do paraíso tivesse descido à terra. A cerimônia foi linda e emocionante. Enquanto via Mark e sua noiva trocando votos, senti uma onda de gratidão pela minha própria vida, meu casamento, minha família. Agradeci silenciosamente a Deus por todas as bênçãos que tinha recebido. Depois da cerimônia, todos se dirigiram para a recepção. O ambiente estava alegre e festivo. Música suave tocava ao fundo. Pessoas riam e conversavam animadamente. Eu circulava entre os convidados, cumprimentando velhos amigos e conhecidos. Me sentia bem, feliz por fazer parte daquele momento especial. Foi então que me aproximei da mesa do bolo. Era uma obra de arte, 4 andares de glacê branco, decorado com delicadas flores de açúcar. O garçom estava servindo as fatias, e eu, sem pensar 2 vezes, peguei um pedaço. Mal sabia que aquele simples gesto mudaria minha vida para sempre. Eu tenho alergia a amendoim desde criança. É algo que sempre levei muito a sério, sempre verificando ingredientes e fazendo perguntas em restaurantes. Mas naquele dia, distraído pela alegria do momento e confiante de que em um casamento cristão
Não haveria nada que pudesse me fazer mal. Não perguntei sobre os ingredientes do bolo. Dei a primeira mordida e imediatamente senti algo estranho. No começo, pensei que fosse apenas a emoção do dia me afetando. Mas logo a sensação familiar de coceira na garganta começou. Tentei me acalmar dizendo a mim mesmo que era só impressão minha. Afinal, como poderia haver amendoim em um bolo de casamento? Mas a sensação piorou rapidamente. Minha garganta começou a fechar e o pânico tomou conta de mim. Olhei em volta, desesperado, tentando encontrar minha esposa. As vozes e a música ao meu redor começaram a ficar distantes, como se eu estivesse submergindo na água. Consegui balbuciar: "Socorro", antes de sentir minhas pernas fraquejarem. Vi rostos preocupados se virando para mim. Ouvi gritos distantes pedindo uma ambulância. A última coisa que me lembro é do rosto assustado de Abigail se inclinando sobre mim, suas lágrimas caindo em meu rosto, enquanto tudo ficava escuro. Naquele momento pensei que era o fim. Ironicamente, meu último pensamento consciente foi uma oração. Deus, por favor, me perdoe. Não sabia exatamente pelo que estava pedindo perdão, mas senti uma necessidade urgente de fazer as pazes com Deus antes que fosse tarde demais. E então, o mundo desapareceu. Quando abri os olhos, ou pelo menos achei que tinha aberto, estava cercado por uma escuridão absoluta. Não era como fechar os olhos à noite no quarto. Era um vazio completo, sem nenhum ponto de referência. Tentei me mover, mas não sentia meu corpo. Não havia sensação de peso, de calor ou frio. Era como se eu tivesse me tornado puro pensamento, flutuando em um mar de nada. No início, o pânico tomou conta de mim. Onde eu estava? O que tinha acontecido? Estava morto? Tentei gritar, mas não havia som. Tentei me beliscar, mas não tinha mãos para fazê-lo. Era uma sensação de impotência total, de estar completamente à mercê de forças que eu não compreendia. Não sei dizer quanto tempo fiquei assim. Poderia ter sido segundos, horas ou anos. Naquele vazio, o tempo parecia não existir. Aos poucos comecei a me acalmar. Ou talvez fosse impossível manter o pânico por tanto tempo. Comecei a pensar na minha vida, nas pessoas que amava, nas coisas que tinha feito e nas que deixei de fazer. Era como se toda a minha existência estivesse passando diante de mim. Não em flashes rápidos como dizem que acontece antes da morte, mas em uma reflexão profunda e detalhada. Foi então que notei algo diferente. No meio daquela escuridão infinita, um ponto minúsculo de luz apareceu. Era tão pequeno que a princípio pensei ser minha imaginação, mas quanto mais eu me concentrava nele, mais ele parecia crescer. Ou talvez fosse eu que estivesse me movendo em sua direção, é difícil dizer. A luz foi ficando maior e mais brilhante. Não era ofuscante como o sol, mas tinha uma qualidade diferente de qualquer luz que já tinha visto. Era cálida e acolhedora, mas ao mesmo tempo imponente e majestosa. Senti uma atração irresistível por ela, como se fosse um ímã puxando minha alma. À medida que me aproximava, comecei a sentir uma presença. Não conseguia ver nada além da luz, mas sabia que não estava sozinho. Era uma sensação de estar diante de algo imenso, infinitamente maior do que eu. Pela primeira vez na minha vida, senti o que acredito ser a verdadeira presença de Deus. E então, ouvi uma voz. Não com meus ouvidos, porque eu não tinha mais um corpo físico, mas diretamente na minha consciência. Era uma voz que parecia vir de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Era gentil, mas com uma autoridade que fez todo o meu ser tremer. "Ezra", disse a voz, "é hora de ver o que você sempre negou." Naquele momento, senti um misto de medo e reverência. Parte de mim queria fugir. Voltar para a escuridão que, por mais assustadora que fosse, era familiar. Mas outra parte, uma parte mais profunda, sabia que este era um momento crucial, que o que quer que estivesse prestes a ver mudaria tudo. A luz ao meu redor começou a se transformar. Formas e cores começaram a surgir, como se um mundo inteiro estivesse se materializando diante de mim. Eu não tinha mais controle sobre para onde estava indo ou o que estava acontecendo. Estava completamente entregue a essa força maior. E foi então que vi o inferno. Não como uma metáfora ou uma história para assustar crianças, mas como uma realidade aterradora e inegável. O choque foi tão grande que se eu tivesse um corpo teria desmaiado. Mas ali, naquela forma de pura consciência,
Fui forçado a encarar cada detalhe daquela visão horrível. O que vi naquele momento mudaria para sempre minha compreensão sobre fé, pecado e salvação. E o mais assustador de tudo, percebi que estava muito mais próximo daquele lugar terrível do que jamais imaginei. A visão que se desdobrou diante de mim era além de qualquer pesadelo que eu pudesse ter imaginado. O chão sob meus pés, ou o que quer que fosse minha consciência naquele momento, era rachado e queimado, emanando um calor insuportável. O ar era espesso, sufocante, carregado com o cheiro de enxofre e desespero. Ao meu redor, chamas se erguiam do solo, dançando de forma quase hipnótica. Mas não eram chamas normais. Elas pareciam ter vida própria, se contorcendo e se esticando como se quisessem alcançar algo, ou alguém. O céu, se é que se podia chamar assim, era de um negro profundo, ocasionalmente cortado por relâmpagos de um vermelho sangue. Mas o pior, o pior eram os gritos. Gritos de agonia, de arrependimento, de súplica. Vinham de todos os lados, um coro interminável de almas torturadas. Tentei cobrir meus ouvidos, mas não tinha ouvidos para cobrir. O som penetrava diretamente em minha consciência. Impossível de escapar. Enquanto tentava processar o horror ao meu redor, notei algo que fez meu coração, se é que ainda tinha um, gelar. Entre as figuras atormentadas pelas chamas, reconheci rostos. Rostos de pessoas que eu conhecia, pessoas com quem eu tinha convivido, rezado, compartilhado momentos de adoração. Vi o Sr. Thompson, o diácono da nossa igreja, um homem que eu sempre admirei por sua devoção. Ele estava ali, consumido pelas chamas, seus olhos cheios de uma dor indescritível. Ao seu lado, reconheci a Sra. Jenkins, a professora da escola dominical que sempre tinha uma passagem bíblica na ponta da língua. Seu rosto, antes sempre sorridente, estava contorcido em uma máscara de sofrimento eterno. Não podia acreditar no que estava vendo. Como era possível? Essas pessoas eram exemplos de fé cristã. Iam à igreja todos os domingos, participavam ativamente da comunidade, sempre falavam de Deus. Como poderiam estar no inferno? Foi então que a voz voltou, aquela mesma voz poderosa e gentil que tinha me guiado até ali. Ezra, disse ela, o que você vê não é o resultado de grandes pecados ou atos de maldade. O que condena essas almas é algo mais sutil, mais perigoso: o orgulho. Confuso, perguntei. Orgulho? Mas essas pessoas eram humildes servas de Deus. Como pode ser orgulho? A voz respondeu com uma tristeza palpável. O orgulho de acreditar que suas ações, suas orações, sua frequência à igreja eram suficientes para garantir a salvação. O orgulho de julgar os outros, de se considerar melhor, mais próximo de Deus. O orgulho de nunca verdadeiramente se arrepender, porque nunca realmente acreditaram que precisavam de arrependimento. Essas palavras me atingiram como um raio. De repente, vi-me refletido naquelas almas atormentadas. Quantas vezes eu não tinha feito exatamente a mesma coisa? Rezava todos os dias, ia à igreja, seguia os rituais. Mas será que alguma vez realmente me arrependi? Será que alguma vez realmente busquei uma transformação verdadeira, ou apenas me contentei com a aparência de santidade? A voz continuou. Veja bem, Ezra. Veja o que o orgulho faz com a alma. Minha atenção foi atraída para um grupo particularmente atormentado. Eram figuras que eu reconhecia como líderes religiosos, pastores, pregadores, pessoas que eu sempre vi como exemplos de virtude. Eles estavam presos em um ciclo interminável de tormento, revivendo constantemente os momentos em que tiveram a chance de se arrepender verdadeiramente, mas escolheram a autocomplacência. Um deles, um pregador famoso que eu costumava admirar, gritava em agonia. Eu preguei sobre o inferno, mas nunca acreditei realmente nele. Pensei que minhas palavras bonitas e meus atos de caridade me salvariam. Outro, um pastor que eu conhecia pessoalmente, lamentava. Eu julguei os outros, pensando que era melhor do que eles. Agora vejo que meu coração estava cheio de orgulho e hipocrisia. Cada grito, cada lamento, era como uma facada em minha própria consciência. Eu me vi nesses homens e mulheres. Vi meu próprio orgulho, minha própria presunção. A certeza de que eu estava salvo simplesmente porque seguia as regras, porque era um bom cristão. A realização me atingiu com uma força avassaladora. Eu não era diferente deles. Minha fé, que eu sempre considerei forte e inabalável, era na verdade superficial e vazia.
baseada mais em hábitos e aparências do que em uma verdadeira conexão com Deus. Por que estou vendo isso? Perguntei. Minha voz, ou o que quer que fosse naquele estado, tremendo de medo e culpa. A resposta veio, gentil mas firme. Para que você possa entender, para que possa mudar. Ezra, você está sendo dado uma segunda chance. Uma oportunidade de ver a verdade e escolher o caminho certo. Naquele momento, senti uma onda de gratidão e humildade me invadir. Percebi o quão perto eu estava de estar ali, entre aquelas almas atormentadas. Não por grandes pecados ou atos de maldade, mas pelo pecado silencioso e insidioso do orgulho espiritual. O que devo fazer? Perguntei, sentindo-me pela primeira vez verdadeiramente pequeno diante da grandeza de Deus. Volte, disse a voz. Volte e viva com verdadeira humildade. Busque o arrependimento genuíno, não apenas as palavras vazias. Ame sem julgar. Sirva sem esperar reconhecimento. E, acima de tudo, lembre-se sempre desta visão. Com essas palavras, senti-me sendo puxado de volta. A visão do inferno foi desaparecendo, mas o impacto do que vi ficou gravado em minha alma. Eu sabia que, se sobrevivesse, minha vida nunca mais seria a mesma. A primeira coisa que senti foi dor. Uma dor aguda na garganta, como se tivesse engolido cacos de vidro. Meus olhos se abriram lentamente, piscando contra a luz forte. Por um momento fiquei confuso. Onde estava o fogo? Onde estavam os gritos? Então, aos poucos, a realidade foi se formando ao meu redor. Estava em um quarto de hospital. O bip constante das máquinas ao meu lado era a única coisa que quebrava o silêncio. Tentei me mover, mas meu corpo parecia pesado demais. Foi então que notei uma pressão em minha mão. Virando a cabeça com esforço, vi Abigail sentada ao meu lado, segurando minha mão, com os olhos fechados em uma oração silenciosa. Abi. Tentei falar, mas minha voz saiu como um sussurro rouco. Seus olhos se abriram de repente, cheios de lágrimas. Ezra, ó, graças a Deus, ela exclamou, levantando-se e se inclinando sobre mim. Nos minutos seguintes, foi uma confusão de médicos e enfermeiras entrando no quarto, checando meus sinais vitais, fazendo perguntas. Aparentemente, eu tinha sofrido uma reação alérgica severa. Meu coração havia parado por alguns minutos antes que conseguissem me reanimar. Tinha ficado em coma por 3 dias. Mas enquanto os médicos falavam sobre minha condição física, minha mente estava em outro lugar. As imagens do que tinha visto, o inferno, as almas atormentadas, a revelação sobre meu próprio orgulho, tudo isso girava em minha cabeça. Era real? Tinha sido apenas um sonho causado pela falta de oxigênio no cérebro? Olhei para Abigail, vi o alívio e o amor em seus olhos, e soube que, sonho ou não, o que tinha experimentado mudou algo fundamental em mim. A sensação de ter estado tão perto da condenação eterna, de ter visto o abismo que se escondia sob minha fé superficial, era avassaladora. Ezra, você está bem? Abigail perguntou, notando meu olhar distante. Engoli em seco, sentindo as lágrimas se formarem em meus olhos. Abi, eu vi coisas. Preciso te contar. Ela apertou minha mão, seus olhos cheios de preocupação e amor. Está tudo bem, querido. Você está seguro agora. Mas eu sabia que não estava tudo bem. Nada mais seria como antes. As palavras que ouvi naquela experiência ecoavam em minha mente. Volte e viva com verdadeira humildade. Nos dias que se seguiram, enquanto me recuperava no hospital, passei muito tempo refletindo. Cada vez que fechava os olhos, via flashes daquela visão terrível. O calor das chamas, os gritos de agonia, os rostos contorcidos de pessoas que eu conhecia e respeitava. Era um lembrete constante do quão perto eu estive de compartilhar aquele destino. Tentei contar a Abigail e aos meus filhos sobre o que tinha visto, mas as palavras pareciam inadequadas. Como descrever o indescritível? Como explicar a profundidade da mudança que tinha ocorrido dentro de mim? Eles ouviam com preocupação e amor, mas eu podia ver em seus olhos que não entendiam completamente. Como poderiam? Eles não tinham visto o que eu vi. Os médicos falaram sobre a possibilidade de alucinações causadas pela falta de oxigênio, mas eu sabia que era mais do que isso. O que experimentei foi real demais, profundo demais para ser apenas uma ilusão. Foi um despertar,
Não apenas do coma físico, mas de um sono espiritual que tinha durado toda a minha vida. Quando finalmente recebi alta do hospital, voltei para casa com uma missão. Não para pregar ou converter os outros, mas para mudar a mim mesmo. Para viver a fé que sempre professei, mas nunca realmente pratiquei. Para buscar um arrependimento genuíno, não apenas palavras vazias repetidas por hábito. O caminho à frente não seria fácil, eu sabia disso. Anos de orgulho e complacência não seriam desfeitos da noite para o dia. Mas agora, eu tinha uma clareza que nunca tive antes. Uma compreensão do que realmente importava. Enquanto Abigail me ajudava a entrar em casa, parei por um momento na porta, olhando para o céu. Obrigado, sussurrei, não apenas pela segunda chance de vida, mas pela oportunidade de realmente viver. O verdadeiro despertar, eu percebi, estava apenas começando. Nos dias e semanas que se seguiram à minha volta para casa, mergulhei em uma profunda introspecção. A experiência que tive mudou completamente minha perspectiva sobre a vida, a fé e meu próprio caráter. Era como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos, e agora eu podia ver claramente todas as falhas e inconsistências em minha vida espiritual. O primeiro desafio foi lidar com o choque da realização. Por anos, décadas até, eu tinha vivido com a certeza confortável de que estava no caminho certo. Ia à igreja regularmente, fazia minhas orações, participava das atividades da comunidade. Eu me considerava um bom cristão, um exemplo para os outros. Mas agora, essa imagem que eu tinha de mim mesmo tinha sido despedaçada. Comecei a questionar cada aspecto da minha fé, cada oração que eu fazia, cada ato de caridade, cada momento de adoração. Será que eram genuínos ou apenas performances vazias? A culpa e a vergonha me consumiam. Como pude ser tão cego por tanto tempo? Abigail notou a mudança em mim. Ezra, você não tem sido o mesmo desde que voltou do hospital, ela me disse uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda. Estou preocupada com você. Eu suspirei, sem saber como explicar. Abi, eu vi coisas. Coisas que me fizeram perceber o quão errado eu estava. Sobretudo. Ela pegou minha mão, seus olhos cheios de preocupação. Querido, você passou por uma experiência traumática. É normal estar abalado. Mas você sempre foi um homem de fé forte. Não deixe que isso abale sua confiança em Deus. Mas era exatamente isso. Minha fé forte era parte do problema. Era uma fé baseada no orgulho, na presunção de que eu era melhor que os outros porque seguia as regras. Agora eu via que essa atitude era exatamente o que poderia ter me condenado. Comecei a me afastar das atividades da igreja. Não porque tinha perdido a fé, mas porque cada vez que entrava naquele prédio, lembrava dos rostos que vi no inferno. Pessoas que, como eu, pensavam que estavam salvas simplesmente por estarem ali. A hipocrisia que agora via em mim mesmo e nos outros era dolorosa demais para suportar. Meus amigos e familiares ficaram preocupados. Alguns achavam que eu estava tendo uma crise de fé. Outros sugeriam que eu procurasse ajuda psicológica para lidar com o trauma da experiência de quase morte. Mas como explicar que o que eu estava passando era mais profundo que isso? Que eu estava lutando para reconstruir minha fé sobre bases verdadeiras, não apenas rituais e aparências? Passei noites em claro, relendo a Bíblia com novos olhos. Palavras que antes eu lia superficialmente, agora ganhavam novos significados. Versículos sobre humildade, arrependimento genuíno e transformação do coração saltavam das páginas. Eu chorava ao ler, percebendo quanto tinha perdido por todos esses anos. Uma passagem em particular me atingiu profundamente. Em Mateus 7, 21-23, Jesus diz: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, eu lhes direi claramente: Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês, que praticam o mal. Essas palavras ecoaram em minha alma. Quantas vezes eu não tinha sido exatamente como essas pessoas? Fazendo as coisas certas externamente, mas sem uma verdadeira conexão com Deus. A luta interna era intensa. Havia momentos em que eu queria desistir, voltar para a confortável ilusão em que vivia antes.
Seria mais fácil fingir que nada tinha mudado. Continuar com minha rotina religiosa vazia. Mas então as imagens do inferno voltavam à minha mente, e eu sabia que não podia voltar atrás. Lentamente comecei a entender que essa luta, esse desconforto era necessário. Era o processo de quebrar meu orgulho, de realmente me render a Deus. Não era sobre ser perfeito ou fazer tudo certo. Era sobre reconhecer minha própria falibilidade, minha necessidade constante de graça e perdão. Uma noite, sozinho em meu escritório, caí de joelhos e chorei como nunca tinha chorado antes. Não eram lágrimas de autocomiseração ou medo. Eram lágrimas de um arrependimento genuíno, profundo. Pela primeira vez na minha vida, senti que estava realmente me conectando com Deus. Não através de rituais ou palavras memorizadas, mas com meu coração quebrantado e sincero. Foi nesse momento que percebi. A luta interna não era um obstáculo à minha fé. Era o caminho para uma fé verdadeira. Após semanas de intensa introspecção e luta interna, comecei a sentir que estava chegando a um ponto de virada. A experiência de quase morte e a visão do inferno tinham destruído as bases da minha fé anterior. Mas agora era hora de reconstruir. Não sobre areia como antes, mas sobre uma rocha sólida de humildade e verdadeiro entendimento. O processo de reconstrução começou com um ato simples, mas profundamente significativo para mim. Em uma manhã de domingo, em vez de ir à igreja como de costume, peguei minha Bíblia e fui para um parque próximo de casa. Sentei-me em um banco, sentindo o sol no rosto e a brisa suave, e comecei a ler. Não com a intenção de cumprir uma obrigação ou marcar mais um item na minha lista de bom cristão, mas com um desejo genuíno de entender, de me conectar. Li a história do filho pródigo, uma passagem que eu conhecia de cor, mas que agora ganhava um novo significado. Pela primeira vez, me vi não como o filho fiel que ficou em casa, mas como o filho que se afastou. Não fisicamente, mas espiritualmente. Eu tinha desperdiçado anos em uma fé superficial, e agora estava voltando, quebrantado e humilde para os braços do Pai. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia. Não eram lágrimas de tristeza ou medo como antes, mas de alívio e gratidão. Pela primeira vez, senti o amor incondicional de Deus de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Esse momento no parque marcou o início de uma nova jornada na minha fé. Comecei a buscar Deus não nos rituais ou nas aparências, mas nos momentos quietos de reflexão, na natureza, nas pessoas ao meu redor. Passei a ver a Bíblia não como um conjunto de regras a serem seguidas cegamente, mas como um guia para um relacionamento profundo com Deus. Minha forma de orar também mudou drasticamente. Antes, minhas orações eram quase mecânicas, uma lista de pedidos e agradecimentos superficiais. Agora, passei a conversar com Deus como se estivesse falando com um amigo próximo. Compartilhava minhas dúvidas, meus medos, minha gratidão. E, mais importante, passei a ouvir. A ficar em silêncio e esperar pela orientação divina. A mudança em mim não passou despercebida pela minha família e amigos. Abigail foi a primeira a notar. Uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda depois do jantar, ela pegou minha mão e disse: "Ezra, você está diferente. Não sei explicar, mas parece que há uma paz em você que nunca vi antes." Sorri, apertando sua mão. "Você tem razão, Abi. Eu estou diferente. Passei por um inferno literalmente para chegar aqui, mas agora sinto que finalmente entendo o que significa realmente ter fé." Expliquei a ela sobre minha nova forma de ver as coisas, sobre como estava reconstruindo minha relação com Deus. Abigail ouviu atentamente, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Estou tão feliz por você, querido," ela disse. "E se essa é sua nova jornada, quero estar ao seu lado em cada passo." Sua compreensão e apoio foram fundamentais nesse processo de reconstrução. Juntos começamos a explorar novas formas de expressão da nossa fé. Em vez de apenas ir à igreja aos domingos, passamos a nos envolver mais ativamente em projetos comunitários. Começamos a oferecer refeições para moradores de rua uma vez por semana, não como uma obrigação religiosa, mas como uma expressão genuína de amor ao próximo. Minha relação com meus filhos também se aprofundou. Em vez de tentar impor minha fé a eles, comecei a compartilhar abertamente minhas dúvidas, lutas e descobertas. Fiquei surpreso ao ver como isso abriu espaço para conversas profundas e significativas sobre espiritualidade e o sentido da vida.
No trabalho, as pessoas notaram uma mudança na minha atitude. Eu já não estava tão preocupado em parecer o cristão perfeito. Em vez disso, passei a tratar todos com mais compaixão e empatia, reconhecendo que cada pessoa está em sua própria jornada espiritual. Um dia, um colega de trabalho me procurou após uma reunião. Ezra, ele disse, não sei o que mudou em você, mas há algo diferente. Você parece mais autêntico. Sorri, agradecido pela observação. Digamos que eu tive uma experiência que me fez ver as coisas de uma nova perspectiva, respondi. Aprendi que a verdadeira fé não está em parecer perfeito, mas em reconhecer nossas imperfeições e ainda assim, buscar ser melhor a cada dia. À medida que os meses passavam, senti minha fé se fortalecendo, mas de uma maneira completamente diferente do que antes. Não era uma fé baseada na certeza ou na superioridade moral, mas uma fé humilde, questionadora e sempre em crescimento. Voltei à igreja eventualmente, mas com uma nova atitude. Não ia mais para me exibir ou para cumprir uma obrigação, mas para fazer parte de uma comunidade de pessoas imperfeitas, todas buscando se conectar com algo maior que elas mesmas. Um domingo após o culto, o pastor me chamou de lado. Ezra, ele disse, tenho notado uma mudança em você nos últimos meses. Há uma profundidade na sua fé que é inspiradora. Gostaria de compartilhar sua história com a congregação algum dia? Hesitei por um momento, lembrando da visão do inferno e dos rostos atormentados que vi lá. Então respirei fundo e respondi: sim, pastor, acho que é hora de compartilhar minha jornada. Não para me gabar, mas para mostrar que a verdadeira fé nasce da humildade e do reconhecimento de nossas próprias falhas. Naquele momento percebi que a reconstrução da minha fé não era apenas para mim. Era uma oportunidade de ajudar outros a evitarem os mesmos erros que eu cometi, de mostrar que o verdadeiro cristianismo não está na perfeição aparente, mas na busca constante por uma conexão genuína com Deus e com o próximo. A jornada de reconstrução da minha fé estava longe de terminar. Na verdade, eu sabia que seria um processo contínuo pelo resto da minha vida. Mas agora, pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo. Um caminho de humildade, autenticidade e amor verdadeiro. A transformação pela qual passei após minha experiência de quase morte não afetou apenas minha vida espiritual, mas teve um impacto profundo em todos os meus relacionamentos. Era como se eu estivesse vendo as pessoas ao meu redor com novos olhos, reconhecendo pela primeira vez a complexidade e a preciosidade de cada indivíduo. O primeiro e mais significativo impacto foi no meu casamento com Abigail. Nos primeiros dias após minha volta do hospital, ela estava preocupada e confusa com meu comportamento. Eu alternava entre períodos de silêncio introspectivo e momentos de intensa emoção. Mas à medida que comecei a compartilhar mais abertamente sobre minha experiência e as mudanças que estava sentindo, nossa relação começou a se aprofundar de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Uma noite, enquanto estávamos deitados na cama, Abigail me perguntou: Ezra, você ainda me ama da mesma forma? A pergunta me pegou de surpresa. Abi, respondi segurando sua mão. Eu te amo mais do que nunca. Mas é um amor diferente agora. Antes eu te amava porque você era minha esposa, porque era o que se esperava de mim como um bom marido cristão. Agora eu te amo porque vejo você, realmente vejo você. Sua força, sua bondade, suas lutas. Te amo não apesar das suas imperfeições, mas incluindo elas. Lágrimas escorreram pelo rosto dela enquanto eu falava. Eu senti a diferença. Ela disse suavemente: é como se você estivesse realmente presente pela primeira vez em anos. Essa nova profundidade em nosso relacionamento se manifestou de várias formas. Passamos a ter conversas mais honestas e vulneráveis. Comecei a ouvir mais e julgar menos. Descobri aspectos da personalidade de Abigail que nunca tinha notado antes, simplesmente porque agora eu estava realmente prestando atenção. Com meus filhos, Sarah e Daniel, a mudança também foi significativa. Antes, eu tinha sido um pai amoroso, mas distante. Sempre ocupado com trabalho ou atividades da igreja, raramente tinha tempo para realmente me conectar com eles. Agora fiz um esforço consciente para estar presente, para ouvir suas preocupações e sonhos, sem tentar impor minhas próprias expectativas. Uma tarde, Daniel, meu filho de 17 anos, me procurou com uma expressão preocupada. Pai, ele disse hesitante, eu acho que não acredito em Deus. No passado, essa declaração teria me deixado horrorizado.
Teria reagido com raiva ou medo, tentando forçá-lo a mudar de ideia. Mas agora respirei fundo e disse: Obrigado por compartilhar isso comigo, filho. Pode me contar mais sobre como você chegou a essa conclusão? Passamos as próximas horas em uma conversa profunda e honesta. Daniel compartilhou suas dúvidas, seus questionamentos, suas frustrações com a religião organizada. Eu ouvi, fiz perguntas, compartilhei minha própria jornada de fé, incluindo minhas dúvidas e lutas. Ao final da conversa, Daniel me abraçou com lágrimas nos olhos. Obrigado, pai, ele disse. Eu estava com tanto medo de te decepcionar. Você nunca poderia me decepcionar por ser honesto, filho, respondi. Sua jornada espiritual é sua. Meu papel é te amar e apoiar, não julgar ou controlar. Essa nova abordagem se estendeu para além da minha família imediata. Na igreja, comecei a ver as pessoas de forma diferente. Não mais as categorizava como bons cristãos ou pecadores. Em vez disso, via cada pessoa como um indivíduo complexo, cada um em sua própria jornada espiritual. Passei a me envolver mais em ministérios de apoio e aconselhamento, oferecendo uma escuta compassiva para aqueles que estavam lutando com sua fé ou passando por dificuldades na vida. Muitos ficavam surpresos com minha nova abordagem. Ezra, me disse uma mulher após uma sessão de aconselhamento, quando vim até você, esperava sermões e julgamento, mas você apenas me ouviu e me ofereceu compaixão. É assim que imagino que Jesus trataria as pessoas. Suas palavras me tocaram profundamente, pois percebi que estava finalmente vivendo minha fé de uma maneira que realmente refletia o amor de Cristo. No trabalho, meus relacionamentos com colegas também mudaram. Deixei de lado a atitude de superioridade moral que inconscientemente havia adotado por anos. Em vez disso, passei a tratar todos com respeito e empatia, independentemente de suas crenças ou estilos de vida. Um dia, um colega que se declarava ateu me procurou. Ezra, ele disse, nunca pensei que diria isso, mas você mudou minha visão sobre os cristãos. Você não tenta me converter o tempo todo, mas sua forma de agir, bem, isso sim é um testemunho poderoso. Sorri, agradecido por suas palavras. John, respondi, aprendi que o verdadeiro testemunho não está no que dizemos, mas em como vivemos e tratamos os outros. À medida que os meses passavam, percebi que minha experiência de quase morte não tinha apenas transformado minha relação com Deus, mas tinha revolucionado a forma como eu me relacionava com todas as pessoas ao meu redor. Aprendi a ver cada indivíduo como alguém precioso aos olhos de Deus, digno de amor e respeito, independentemente de suas crenças ou ações. Essa nova perspectiva trouxe uma riqueza e uma profundidade aos meus relacionamentos que eu nunca tinha experimentado antes. Era como se eu tivesse passado a vida vendo o mundo em preto e branco, e agora, finalmente, podia ver todas as cores. Conforme os meses se passaram após minha experiência de quase morte, senti que estava fazendo progressos significativos em minha jornada espiritual. Meus relacionamentos haviam melhorado, minha fé estava mais profunda e autêntica, e eu sentia uma paz que nunca havia experimentado antes. No entanto, havia um aspecto da minha transformação que eu ainda não tinha enfrentado completamente: meu passado. Um domingo à tarde, enquanto folheava um antigo álbum de fotos com Abigail, uma imagem em particular chamou minha atenção. Era uma foto de um churrasco da igreja, tirada cerca de 5 anos antes. Nela, eu estava sorrindo, rodeado por membros da congregação, parecendo o exemplo perfeito de um líder cristão. Mas agora, olhando para aquela foto, senti uma onda de vergonha e arrependimento. Abi, disse eu, minha voz trêmula. Olhando para essa foto agora, tudo o que consigo ver é hipocrisia. Eu sorria e agia como se tivesse todas as respostas, mas por dentro eu estava vazio. Abigail colocou a mão no meu ombro, seus olhos cheios de compreensão. Ezra, você não pode mudar o passado. O importante é que você reconhece isso agora e está se esforçando para ser melhor. Suas palavras eram reconfortantes, mas eu sabia que não era suficiente apenas reconhecer meus erros em privado. Se eu realmente queria viver uma vida de autenticidade e humildade, precisava confrontar meu passado de maneira mais direta. Na semana seguinte, marquei uma reunião com o pastor David, o líder da nossa igreja. Sentado em seu escritório com o coração acelerado, comecei a falar. Pastor, comecei. Preciso confessar algo.
Por anos, ocupei posições de liderança nesta igreja, dei conselhos, julguei os outros, mas agora percebo que estava vivendo uma mentira. Minha fé era superficial, baseada mais no orgulho do que no verdadeiro amor a Deus e ao próximo. O pastor David me ouviu em silêncio, seus olhos gentis e atentos. Quando terminei, ele se inclinou para a frente em sua cadeira. Ezra, ele disse, o que você está descrevendo é uma luta que muitos de nós enfrentamos, mesmo que nem todos tenham a coragem de admitir. Sua honestidade é admirável. Mas o que você acha que devemos fazer a respeito? Respirei fundo. Acho que preciso pedir perdão. Não apenas a Deus, mas à congregação. Quero compartilhar minha história, não para me colocar como exemplo, mas para alertar outros sobre os perigos do orgulho espiritual. O pastor David assentiu lentamente. Isso requer muita coragem, Ezra. Tem certeza de que está pronto para isso? Honestamente, pastor, estou apavorado em admitir, mas sei que é o certo a fazer. Nas semanas que se seguiram, trabalhei com o pastor David para preparar meu testemunho. Decidimos que eu falaria em um domingo especial, dedicado ao tema do arrependimento e renovação espiritual. Quando o dia chegou, subi ao púlpito com as pernas tremendo. Olhei para a congregação, rostos familiares, pessoas que eu conhecia há anos, e senti o peso do que estava prestes a fazer. Irmãos e irmãs, comecei, minha voz inicialmente hesitante, mas ganhando força à medida que falava. Estou aqui hoje não para pregar, mas para confessar e pedir perdão. Respirei fundo e continuei. Por anos, muitos de vocês me viram como um exemplo de fé cristã. Eu ocupava posições de liderança, dava conselhos, julgava os outros. Mas hoje preciso admitir que tudo isso era baseado em uma mentira. Um murmúrio percorreu a congregação. Vi expressões de choque, confusão e preocupação nos rostos à minha frente. Mas eu sabia que precisava continuar. Há alguns meses, tive uma experiência de quase morte, expliquei. Nessa experiência, Deus me mostrou o quanto minha fé era superficial e vazia. Eu estava cheio de orgulho espiritual, acreditando que era melhor que os outros simplesmente porque seguia as regras e participava das atividades da igreja. Então, compartilhei com eles a visão do inferno que tive, as almas atormentadas que vi, incluindo aquelas que, como eu, pensavam estar salvas por sua religiosidade externa. Descrevi o horror de perceber o quão perto eu estava de compartilhar aquele destino. Estou aqui hoje, continuei, minha voz tremendo com emoção, para pedir perdão. Perdão a Deus por ter distorcido sua mensagem de amor em uma exibição de falsa piedade. E perdão a todos vocês por ter sido um exemplo de hipocrisia em vez de autêntica fé cristã. Olhei para os rostos na congregação. Alguns choravam, outros pareciam chocados, alguns assentiam em compreensão. Não estou aqui para me colocar como um novo exemplo a ser seguido, esclareci. Estou aqui como um aviso. Um aviso sobre os perigos do orgulho espiritual, da fé superficial, do julgamento dos outros. Estou aqui para dizer que o verdadeiro cristianismo não está em parecer perfeito, mas em reconhecer nossas imperfeições e buscar genuinamente a transformação através do amor de Deus. Quando terminei de falar, houve um momento de silêncio que pareceu durar uma eternidade. Então, lentamente, pessoas começaram a se levantar. Não para ir embora, como eu temia, mas para se aproximar do altar. O primeiro a chegar foi John, um homem que eu sempre julguei silenciosamente por sua luta com o alcoolismo. Ele me abraçou, lágrimas nos olhos. Obrigado, Ezra, ele disse. Sua honestidade me faz sentir que talvez haja esperança para mim também. Após John, veio uma enxurrada de pessoas. Alguns vieram confessar suas próprias lutas com a hipocrisia e o orgulho espiritual. Outros vieram simplesmente oferecer perdão e apoio. Uma jovem me disse que meu testemunho a fez sentir, pela primeira vez, que poderia ser aceita na igreja, apesar de seus erros. O pastor David se aproximou, colocando a mão em meu ombro. Ezra, ele disse, sua voz embargada. O que você fez hoje? Isso é o verdadeiro cristianismo. Vulnerabilidade, honestidade, arrependimento genuíno. Você abriu as portas para uma renovação espiritual em nossa igreja. Nos dias e semanas que se seguiram, notei uma mudança na atmosfera da igreja. As pessoas pareciam mais abertas, mais dispostas a compartilhar suas lutas e dúvidas.
O julgamento deu lugar à compaixão, a competição espiritual à solidariedade. Mas o impacto não se limitou à igreja. Em casa, minha honestidade inspirou conversas mais profundas com Abigail e nossos filhos. No trabalho, colegas que antes me viam como inacessível por causa da minha perfeição cristã, agora se sentiam à vontade para compartilhar seus próprios desafios e buscar conselhos. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, encontrei Maria, uma antiga membro da igreja que havia se afastado anos atrás. Ezra, ela disse, ouvi sobre seu testemunho. Isso me fez querer dar outra chance à igreja. Sorri, sentindo uma mistura de humildade e gratidão. Maria, respondi. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. É um hospital para pecadores como todos nós. Eu aprendi isso da maneira mais difícil, mas agora sei que é nessa imperfeição que encontramos a verdadeira graça de Deus. Conforme os meses passaram, continuei minha jornada de autorreflexão e crescimento espiritual. Houve momentos difíceis, é claro. Algumas pessoas deixaram a igreja, incapazes de lidar com a nova atmosfera de vulnerabilidade. Outros questionaram se eu ainda era adequado para posições de liderança, mas para cada desafio, havia uma bênção correspondente. Vi vidas sendo transformadas, relacionamentos restaurados, fé renovada. E o mais importante, vi minha própria fé se aprofundar de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Confrontar meu passado não foi fácil. Foi doloroso, assustador e por vezes humilhante, mas foi também libertador. Ao admitir minhas falhas e buscar o perdão, não apenas de Deus, mas daqueles ao meu redor, encontrei uma paz e uma autenticidade que nunca conheci em todos os meus anos de falsa piedade. Percebi que o verdadeiro testemunho cristão não está em mostrar perfeição, mas em demonstrar o poder transformador do amor e da graça de Deus em nossas vidas imperfeitas. E essa, descobri, é a mensagem mais poderosa que podemos compartilhar com o mundo.